Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia! Bom dia pra quem, meu amigo? Bom dia! Sextou! É sexta-feira, o final de semana está vindo aí, está abrindo os braços para você, diz, venha, pode vir, vem se divertir. A sua semana foi tão pesada, né? Foi tanta coisa que aconteceu. E ainda é final de semana, ainda de Dia dos Namorados, né? Como é que foi aí o final de semana, gente? Como é que vai ser o final de semana? Vai namorar? Vai arrumar um namoro? Vai ficar paquerando por aí? Vai ficar de solteiro? Sei lá. Como vocês devem ter notado, eu ainda estou aqui no Holiday Inn, né? Ainda está rolando o congresso dos funcionários do Banco do Brasil. Tivemos hoje debates muito importantes, né, sobre a importância do Banco Público, do Banco do Brasil, da Caixa, dos bancos públicos, né? E também, né, a gente não pode deixar de falar sobre a importância das estatais, né, para o desenvolvimento do país, né? E olha só, a gente falou muito sobre a questão do crédito, do investimento, né, para pequenos negócios, para pequenos agricultores, né? Porque o que vai fazer com que se destrave a economia é o crédito, né, para investimento. Só que para que haja rapidamente essa retomada econômica, esse crédito precisa ser direcionado para os pequenos, para as pequenas empresas, para os pequenos negócios, porque desde sempre teve um movimento, né, no Brasil de grandes players. Acreditava-se tolamente de que se o Brasil não tivesse grandes empresas, grandes marcas, não teria um vigoroso crescimento econômico. Isso é uma grande mentira. A gente sabe que boa parte dos empregos formais no Brasil são de micro e pequenas empresas. Então apostar no pequeno é uma estratégia que pode fazer com que a economia volte a crescer, volte a ter desenvolvimento, volte a ter mais pessoas empregadas, ter o que a gente chama de pleno emprego, né? E a gente teve uma discussão política muito importante. Uma das coisas que acho que eu até postei no Twitter, a foto, acho que está no meu status também no Instagram, de eu levantar o crachá, mas segurando a mão com a letra L erguida, né? Porque foi definido também que os bancários do Banco do Brasil irão apoiar a candidatura de Lula para presidente da República, e é necessário sim derrotar o Bolsonaro, mas na verdade não apenas o Bolsonaro, como também o bolsonarismo, né? Então vamos lá, a primeira coisa vamos às notícias do dia. Então, primeiramente, a história da Petrobras, né? O governo indica para o conselho e confirma Andrade como presidente. Você sabe que antes do Andrade, teve um cara que ficou só 40 dias comandando a Petrobras, né? Eu esqueci o nome dele, Salchida, sei lá o nome desse cara, mas só sei que o cara era terrível. E aí o que acontece? Aí a gente vai ver aqui que, além dessa troca de presidente, o governo está tentando fazer uma proposta de acabar com o modelo de partilha do pré-sal com a Petrobras. Para quem não sabe, a exploração do pré-sal ela não é exclusiva
das empresas e nem exclusiva da Petrobras. É o modelo de partilha. E o governo quer acabar com o modelo de partilha. Isso aí é entreguismo, é entregar as nossas riquezas para o mercado, para o mercado, a produção de petróleo ser entregue para o capital estrangeiro, ou seja, o Brasil perder na parte de energia a sua soberania. Então é uma coisa terrível que está acontecendo e que pode acontecer se mantido esse projeto abjeto do governo Bolsonaro em relação ao modelo de partilha. Houve já o processo de capitalização da Eletrobras, né? A privatização está sendo encaminhada, né? O que vai ser esse processo de privatização? Ele vai pegar as ações que pertencem à União e vai vender no mercado, vai virar free float, né? Então a Eletrobras deixa de ser uma empresa de capital, de economia mista, cujo maior acionista é a União. E isso perde o poder de decisão. Então você tira da mão do Estado um ativo importante, que é uma estatal do ramo de energia, e joga na mão do mercado. Então o que a gente pode esperar disso, sendo que a Eletrobras não tem praticamente concorrentes? Nós vamos ter conta de luz mais cara. E, na verdade, o governo Bolsonaro sempre teve esse modelo, essa ideia ridícula, né, do Paulo Guedes, essa ideia de neoliberalismo, né, de ter o mínimo possível de ativos com o governo, ativos estatais, né? Então, a gente vai ver aí, né, se é mercado, o mercado vai querer lucro, e se é lucro, então nós teremos um risco muito grande de nós pagarmos a conta desse modelo neoliberal que quer ser implantado no Brasil e que o movimento sindical, o movimento político, o movimento progressista não deve permitir isso, não deve. O Itamaraty está preocupado com a motociata do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, né? É coisa ridícula. Lembra daquele corte de bilhões de reais do governo? 220 milhões vai ser retirado das universidades federais. Você se lembra que na época do governo Lula e Dilma teve muito investimento em universidade federal? Pois bem, foi desinvestido. Por quê? Porque a verdade é o seguinte, eles não querem mobilidade social. Eles querem manter aquela mesma casta no domínio das coisas e o pessoal a grande massa da população brasileira sem ter acesso a nada, sem ter acesso a educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade, nada. Aquela história da discussão sobre o plano de saúde pode ir ao STF, mas parece que está havendo movimentos dentro do Congresso para transformar essa questão, né, dos planos de saúde em lei. O que acontece? Houve a decisão, né, do STJ de que a tabela de procedimentos da ANS é mandatória, então as operadoras de saúde não são mais obrigadas a cobrir procedimentos que não estão na tabela da ANS, né? E agora essa questão está virando a justiça e é perigoso, né? Abre um precedente perigoso, porque muitas pessoas que estavam cobertas por esse modelo de decisão não serão mais assistidos, vão perder
o direito à cobertura do plano, né? Então isso é uma coisa complicada mesmo. Parece que já está começando a se desenhar um desfecho trágico para o caso do jornalista e do indigenista que desapareceram na Serra do Javari. A perícia encontrou sangue em lancha de suspeito no Amazonas. É complicado mesmo. Nós teremos um negócio muito chato aí hoje. Vamos à piada do dia? O Bolsonaro disse para o Biden: deixarei o governo de forma democrática. Ai, isso é que é conversa pra Yankee ver. Temos aqui as vovós, os vovós atiram ovos em caminhão de protesto contra Bolsonaro. Lógico, não tá nem no Brasil para defender, todos bocoió. Bolsonaro diz que está maravilhado com o Biden. Lógico, né? Puxa saco do cacete. Vovós poderosas de Las Vegas, é ridículo. Já temos aqui o preço, né, da ação da Petrobras, será R$42, né? A Justiça limitou a atuação da Procuradoria da PRF, Polícia Rodoviária Federal, é isso mesmo? Estranho. O STF decide manter voto de ex-ministro e cria barreiras a indicados de Bolsonaro. Então a gente vai ver aqui. Gente, 148 mortes de Covid, mais 45 casos em 24 horas. A pandemia está crescendo outra vez. Bem, sextou, né? Sexta-feira, né? Eu não tenho mais notícias para falar, né? Como é que tá, gente? Como é que tá a situação do diálogo? Acho que é um dos grandes problemas que hoje nós estamos enfrentando é diálogo. Como é que a gente está conversando, dialogando com as pessoas? Como é que a gente está tentando conversar? Como é que a gente está tentando encontrar espaços de discurso para discutir assuntos de uma forma ordeira, com entendimento de ideias, com empatia? Esse é um dos grandes desafios de hoje, porque no mundo cada vez mais publicitário, o diálogo se tornou dispensável e não deveria ser, porque quando você vê a questão da propaganda, você trabalha muito com o imperativo, com a ordem e faz as pessoas pensarem cada vez menos. Essa disputa que a gente vê nas mídias sociais, ele é um pouco reflexo disso. É
É um pouco de reflexo justamente dessa redução do diálogo, dessa diminuição do diálogo, dessa anulação do diálogo. E aí a gente precisa reaprender a dialogar, tem que reaprender a conversar, reaprender a ter contato com as pessoas. E para isso a gente precisa, primeiro, ter o contato. Segundo, evitar fazer com que as pessoas tenham os seus preconceitos, né? Porque esse é o grande entrave. A gente tem o viés, a gente tem os nossos preconceitos, os nossos paradigmas, e muitas vezes esses paradigmas não se confirmam quando se tem um debate franco em que as pessoas estejam dispostas a baixar as suas guardas de diálogo para que seja possível se entender. Nem sempre é possível, porque a disposição da comunicação ele vem de ambas as partes. Não dá para você fazer uma comunicação de um lado só. Precisa ter o envio, o recebimento e a resposta. Sempre tem que ter essa. Mas nem sempre a coisa não funciona. E aí, para isso, a gente precisa buscar formas de trabalhar esse diálogo. Porque é assim que a gente consegue evoluir como pessoas e é assim que a gente pode crescer, né? Porque o diálogo, um bom diálogo, gera vínculos e esses vínculos fortalecem aquelas pessoas que se vinculam, né? Então, sem mais delongas, desde já eu agradeço, né, você ter ouvido até agora, né? Eu fico muito feliz de você estar ouvindo até esse momento. Que o seu final de semana seja um final de semana fantástico, com muita alegria, com muita paz, com muita coisa boa para todos nós. E se cuidem, né? Tomem cuidado, porque esse negócio de pandemia tá complicado, tá? Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até segunda-feira, dia 13, episódio número 99. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.